Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para todas, todos e todes. Nós hoje estamos aqui mais uma vez com Faixa Preta discutindo política, masculinidade e bem viver, com o tema transversal que é sempre relações étnico-raciais. E hoje o nosso convidado, né, é o professor Babalaô Ivanir dos Santos. Ele é doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores, né, a BPN, pesquisador do Laboratório de História das Experiências Religiosas e Laboratório de Estudos de História Atlântica das Sociedades Coloniais e Pós-Coloniais. Professor Ivanir dos Santos também é conselheiro estratégico do Centro de Articulações de Populações Marginalizadas e tem uma vida inteira aí de luta contra o racismo. Eu sou o Léo Bento, eu estou aqui com mais 3 faixas pretas comigo, e hoje o faixa preta, né, que teve filho recentemente, o Júlio Vitor, vai iniciar e fazer a primeira pergunta. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todas e todos. Eu queria começar perguntando para o professor Ivani, né, nós estamos num ano de eleição e a minha pergunta vai muito no sentido das candidaturas negras. A gente vê, né, um número significativo de candidaturas negras, porém, poucas candidaturas negras obtêm êxito, né, eleitoral. Eu queria saber, na sua opinião, né, quais são os principais obstáculos para as candidaturas negras obterem êxito, né, eleitoral, né, essas candidaturas virarem mandato. Na sua opinião, quais são os principais obstáculos? Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês, né? Quero aqui dar boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Pessoas que vão assistir durante essa live, durante todo o período. A todos, a todas e tudes, que agora aprendi que tem o tudes, né? E é um prazer estar conversando com vocês, né? Conversando com o Leonardo, com o Júlio, com o Rogério, Humberto, porque eu costumo dizer que fazem parte da minha construção, né? Parece que não, mas fazem. Afinal de contas, conheci todos jovens, né, estudantes da UERJ, e muitos colegas do meu filho mais velho, do Marcelo, né? Júlio até que chegou a morar com o Marcelo. E nessas 40 anos de militância, você tem que levar em conta essas histórias, como é que elas se entrelaçam, né? Elas acabam, aparentemente, mesmo na discordância, na divergência, né? Ou mesmo na diferença de gerações, como que, no fundo, você olha um pouco depois e vê que passou, né? Eu vi vocês organizando o primeiro encontro nacional de estudantes negros, né? Na verdade, foram vocês que começaram o debate sobre cota, e na época eu era contra. Eu lembro, vocês fizeram uma reunião com o Medeiros, e eu fui lá discutir que eu era contra, que eu achava que era reforma, uma série de coisas que eu achei naquele período. Depois, logo em 96, eu vou viajar, candidato a vice-prefeito na cidade do Rio de Janeiro, vou viajar lá para os Estados Unidos, e percebi que vocês e o Medeiros estavam corretos, estavam certos. Então, vocês têm que entender que quem primeiro levantou esse debate, até num diálogo que vocês tinham com o Mink, né? O Mink chegou a preparar um projeto já nessa direção, vocês estavam corretos, estavam certos naquele período, porque cota era a tática política, na verdade. Né? Depois eu abracei, aí vamos em frente. Então tem que reconhecer isso. O quanto que o trabalho de vocês, naquele momento, o debate que vocês trouxeram, as pessoas trouxeram, foram fundamentais. As pessoas não sabem disso. A UERJ vai depois, mais tarde, a partir de uma lei de um deputado estadual conservador chamado José de Amorim, que apresenta, não foi o Garotinho, como muita gente disse, primeiro foi ele, que aprovou na Alerj, né? E virou um grande bate-papo, e todos nós já estávamos juntos, favoráveis, ali naquele momento. Então, eu queria reconhecer esse protagonismo de vocês, que é justamente o coletivo de vocês que começaram esse debate. Bom, a pergunta do Júlio é uma questão muito séria nós observarmos que, primeiro, mesmo quando nós estamos no chamado campo progressista, eu estava hoje numa live com o vovô falando sobre isso, o vovô do Ilhaê, são estruturas hegemônicas brancas. Brancas. Seja as conservadoras ou seja as mais progressistas, porque no campo progressista, no fundo, o grande debate que você tem é um debate de cunho econômico, né? Se você cria, os trabalhadores são ou não os proprietários, né, da sua força de trabalho, consequentemente também da
do capital, né? Porque, querendo ou não, o capital aí está colocado, se ele é socializado ou se você tem a burguesia a proprietária. Do ponto de vista cultural, né, ou das compreensões raciais e étnicas, a esquerda não avançou muito sobre isso. Estamos vendo agora, nesse exato momento, a confusão no PSOL, né, aqui no Rio de Janeiro, com relação à candidatura da Thaís Ferreira. Né? As argumentações que se faz para excluir a Thaís, e, na verdade, é uma disputa que tem a ver com isso. Né? Deve ter um cálculo interno das candidaturas que poderão ser eleitas vereadoras, né, ou vereadores. Eles devem estar fazendo um cálculo que, no fundo, eles têm 6 vereadores, que, no fundo, pode ser reduzido para 5, é o que se ouve um pouco nos bastidores. Todos os 6 hoje são negros, depois da morte da Marielle, porque só tinha a Marielle, a única negra, na bancada. Okay? Tem mais 2 candidaturas que estão dizendo que vai entrar na disputa com muita força, né? E, consequentemente, ela tem um grande potencial, porque ela tem 24 mil votos, agarrada aí pela juventude negra, pela mulherada negra, que ninguém esperava. Né? Então, obviamente, ela é uma candidata em potencial para estar eleita. Então, dentro da equação interna das forças políticas, né, o que você faz? Exclui. Então, esse é o primeiro fato que nós temos que ver dentro dos partidos. A outra questão é que nós temos colocado, na verdade, as alianças são feitas entre correntes políticas. E poucas as correntes políticas que têm uma liderança negra de expressão. O PT até teve isso, né? O PT você teve a Benedita, que a primeira eleição da Benedita não foi uma coisa das correntes partidárias, muito pouco, foi o movimento favelado na época, o chamado movimento ecumênico, apoiado pelo CEDI, né, na época, pelo povo do Zé, o Jeter Ramalho, um pessoal que era evangélico, protestante, né, progressista, né, na verdade, foi que acabou impulsionando ali a Benedita na primeira eleição, e uma galera muito pequena de favela, porque o Bola, que era o esposo dela na época, era da pastoral de favela. Ou seja, ela não foi eleita pela chamada máquina partidária. Então, a primeira experiência da Bené foi isso, elegeu vereadora, a única vereadora, inclusive, na época, eleita pelo PT. Depois, em 86, ela é eleita, na verdade, com um esforço muito grande do movimento negro. Ainda não tinha sido eleita em 86, eu lembro que eu saí candidata a deputado estadual para ajudar, inclusive, na eleição dela, para contribuir com a eleição dela. Né? Ela se elegeu com apoio do movimento negro, em geral, do Brasil todo. Eu lembro que houve um esforço muito grande do pessoal de Uberaba, a Conceição Leal, né? O pessoal do Guelé 10, em São Paulo, todo mundo se esforçou, fez material, na época da podia tinha flexibilidade maior para isso, lembro bem desses bastidores. E a Bené, na verdade, ela só vai ser abraçada pelo partido em 92, quando ela é candidata a prefeita. E depois do resultado da prefeitura, que aí uma força política acaba segurando a Benedita. O que eu quero dizer é que você não tem muito apoio, muito investimento dos partidos nas lideranças negras. Cada uma vai segundo a sua sorte, se der certo, deu certo. Então, isso é uma das dificuldades que você tem no seio dos partidos, porque eles são hegemonicamente feitos por pessoas da classe média, né, eu costumo dizer que a classe média, da pequena burguesia, mesmo progressista, mais branca, intelectual, na sua grande maioria. São Paulo tem uma configuração talvez um pouco mais diferente, mas no Rio de Janeiro, principalmente, era a classe média das estatais, dos professores universitários, do movimento estudantil. O movimento popular era ainda muito pouco representativo, tinha, mas é muito pouco representativo. Então, tem uma dificuldade da eleição desses quadros. E outra questão agora, mais ainda, porque você tem um problema que se o financiamento já era uma dificuldade antes, era uma grande dificuldade, você vê que o sucesso maior que os negros tiveram numa eleição foi em 86, que você teve o Abdias, que era suplente, acabou assumindo, o Caó era segundo suplente, também assumiu, né? Nenhum deles foram eleitos, na época eu até fiz a campanha da reconstrução do Partido Comunista, do que o Abdias, o Caó era o candidato, mas você chegou a ter a Bené se elegeu, você tinha o Abdias, o Caó e o Edmilson Valentim no Rio de Janeiro. Você tinha 4
mandato em 86 de negros, né? E o Zé Miguel era candidato, era deputado estadual, foi eleito deputado estadual naquela época, devia ter mais uma outra, que eu não me lembro, mas o Brizola que fez um discurso racial para a massa negra, né? Porque você tem um discurso muito voltado para os setores médios da população e não para a negrada. Não tem, né? Então, isso é uma outra dificuldade, que são as narrativas que se faz do ponto de vista eleitoral. E além do chamado apoio financeiro. Os negros não tinham acesso, naquela época você ainda tinha o financiamento externo, né? E, consequentemente, o pessoal negro não tinha esse apoio. Eu mesmo fui candidato algumas vezes e nunca tive acesso a esse chamado financiamento. E depois nós passamos a ver como é que era esse financiamento, né? Como é que era o tal do caderno, a lista que os partidos enviavam para ter financiamento ou não. Então, essa é uma dificuldade concreta que nós temos, né? Temos visto isso muito. E uma outra questão para nós muito mais séria é o movimento negro em geral, porque na hora H todo mundo se divide pelas lógicas dos partidos e, consequentemente, também pelas forças políticas. E aí, no fundo, é o que acaba trabalhando contra, porque ninguém fala mais mal dos nossos candidatos do que a nossa turma, né? Era um pouco isso. Hoje tem um amadurecimento um pouco melhor, eu tenho observado que tem hoje uma galera um pouco já mais amadurecida com elas, mas na época era isso. E, consequentemente, você tinha uma dificuldade. A Jurema se elegeu, no caso aqui do Rio de Janeiro, como vereadora, 10 anos depois da Benedita, né? Porque o Carlos Santana, que foi deputado federal, na primeira eleição da Jurema, pegou a Jurema e investiu na Jurema Batista, né? E ela, sendo um diálogo com o movimento negro, mas também vindo do movimento de favela, né? E tinha um trabalho como liderança muito importante na sua comunidade. E tem um outro efeito, que é você não ter um voto de identidade racial ainda no Brasil. Talvez vai crescer mais agora, tem crescido nos últimos anos, mas você não tinha esse voto racial, essa consciência, como você tem nos Estados Unidos, de votar em candidato da comunidade. Você não tem, né? Isso começa a crescer nos últimos 5 anos. A última eleição, devido ao fenômeno Marielle, o que aconteceu, a tragédia, né, que aconteceu, abateu sobre a família da Marielle, do assassinato Marielle, acabou levantando mais essa possibilidade. Você observa que o pessoal elegeu 3 candidatas negras, 3 deputadas negras, deputado estadual, quase elegeu a Thaís não se elegeu por 50 votos, se tivesse mais 50 votos, ela era deputada, você teve esse fenômeno, e além você tem um fenômeno da deputada federal do PSOL, né? A Thalília, que se elegeu federal, e tem um aspecto da Benedita, porque quem salva a Benedita são as mulheres negras, porque na conta do PT todo mundo dava a Benedita não eleita. Quem conheceu os bastidores sabia justamente isso. A mulherada negra que pegou a Benedita, né, pelo braço e levou. Então ela foi eleita por esse aspecto. Mas tem um aspecto que ninguém percebeu, ou não é falado, é o voto racial conservador. Porque você tem quase 4 deputados eleitos conservadores, ou 3 conservadores, né? Você tem o professor Josiel, que é evangélico, lá da turma. Não, tem 4. Você tem o Josiel, você tem a Rosângela, do PRB, né, que é de Nova Iguaçu, tudo da Baixada Fluminense, ok? E você tem o Hélio Negão, né, chamado Hélio Negão, né? E tem o Antônio de Paula, que quase ninguém fala sobre isso. Então, você tem 4, você tem uma bancada federal de 6 deputados federais, quase ninguém vê nessa chave. Não estou falando dos marronzinhos, dos pardinhos, dos afros, não estou falando disso, estou falando negros, se você observar bem, né? Você tem 6 deputados. Uma grande parte deles da Baixada Fluminense. Então, quer dizer que houve um voto racial, de uma certa forma, nessas eleições. Eu acho que o fenômeno Marielle não só favoreceu a bancada progressista, porque não foi só isso. Ela também favoreceu, de uma certa forma, numa esfera de disputa eleitoral, o voto conservador. Talvez é o chamado voto evangélico, o voto da comunidade, um pouco nessa direção. Ou seja, e são candidatos que não são das nossas estruturas de movimento negro.
Se observar, o movimento negro, no fundo, só tinha Bené, um pouco que vinha com essa possibilidade, né? E a Thalília, digamos, que a mulherada negra também acabou confluindo ali naquela eleição. Ok? Então, o que leva que a gente não consegue ter uma eleição de candidatos identificados com o movimento negro? Que esse é que é o debate. Com a agenda negra. Porque a maioria desses candidatos, mesmo progressista e mesmo à direita, não tem identidade com a agenda negra. São negros. Ou são de outras lutas sociais, como nós chamamos, né? E a gente acaba entrando ali para poder ajudar. Mas mesmo aquele que você possa dizer assim, o movimento negro, com a trajetória da história do movimento negro, elegemos fulano ou fulana, muito raro você ter isso. Muito raro. Né? O que é a debilidade com relação a essa questão? Vejo crescer a possibilidade agora do pessoal passar a se preocupar em fazer uma disputa mais de sustentar essas lideranças. Por quê? Elas crescem nos partidos, não é no movimento social, né? Os partidos apresentam o movimento social, o movimento sindical apresenta o movimento social, isso é muito engraçado, né? E o cara passa a ser incorporado. O Vicentinho em São Paulo é um exemplo disso, né? O Vicentinho vem da CUT, né? Vem do sindicato, dos metalúrgicos, vem da CUT, embora ele na CUT fez um instituto, né, de fato voltado para as relações raciais, com o Edio Silva foi que teve um papel aí importante na época, e o CERT, as pessoas esquecem disso, e deu a ele essa agenda racial, né? Que ela acaba, na verdade, ajudando muito, inclusive, os setores da Igreja Católica, né? Ele tem o apoio de setores progressistas negros da Igreja Católica. As pessoas também não levam em conta essas questões, né? E em São Paulo também, o mais interessante observar é a Alice Brandão. Alice Brandão, que ela vem com outro perfil, na verdade, com a galera do samba e a galera das religiões de matriz africana, né? Então, observa que, digamos, que seria um voto mais votado para essa questão. Agora, qual é a estratégia que nós não temos adotado para a eleição do nosso pessoal? Tem um debate que se tem agora no Rio e no Brasil, o pessoal me pergunta, a importância de apoiar de construção de um partido negro. Eu tenho dito que não é um partido negro, é um partido de hegemonia negra. É diferença. Tem diferença de um partido de hegemonia negra para um partido negro, né? Porque os partidos todos são hegemonia branca, de onde nós somos excluídos. Ainda mais se você se apresentar como um grande potencial. Se você virar um potencial de eleição, aí que a burdoada canta mais ainda, né? Mas isso não é só do lado conservador, do lado liberal. Isso também se representa também no campo da progressista, né? O campo progressista. Tem surpresas, um ou outro, mas nós não temos ainda um coletivo que consiga fazer um trabalho mais do ponto de vista racial e que também leve em conta também a estrutura financeira. Porque uma eleição ela não se dá no ano da eleição, ela se dá antes. Ela se dá muito antes. Vamos ver agora também a história da Bahia. Hoje eu falava com o vovô lançou uma campanha, eu quero ela. Né? O vovô até foi o primeiro a se lançar lá candidato. Falei com ele hoje sobre isso. E você viu, quando a Vilma Reis sai, candidata, com uma possibilidade muito importante, o que aconteceu? A estrutura hegemônica do partido, né, tirou uma candidata do colete e apresentou a candidata. Não só apresentou, levou com que toda a chamada hegemonia da direção partidária escolhesse a candidata. Isso aqui é mais interessante. Né? Os brancos vieram e apontaram. Não estou dizendo que tem nenhum demérito na candidata em si. Estou dizendo o mecanismo que escolheu a candidata. Ou seja, ela não pode ser a do movimento. Né? Não pode ser aquela que a gente perca o controle. Tem que ser, já que tem que ser preto, digamos que a gente até aceita aí a que seja, né? Estava certo, fez isso. Aqui no Rio aconteceu a mesma coisa. Nós lançamos um movimento que o Humberto acompanhou, o Rogério um pouco, Diversidade Carioca, né? É engraçado que os partidos que tinham um candidato branco, achando que ele ia ser a unidade da esquerda, não ocorreu e acabou emergindo duas candidaturas negras. Mas o engraçado é que emergiu uma que queriam como vice, mas não servia para unir a esquerda. Isso que é muito interessante, né? E aí lançaram uma outra, ok? Só que agora tem mais uma outra. E o mais engraçado é
que nenhuma das duas assinaram o manifesto de diversidade carioca naquele momento. Essa é uma contradição muito séria de ser observada. Não assinaram o manifesto. Olha que eu ofereci, né? Nós oferecemos quem estava trabalhando pelo manifesto, ok? E aí acabou agora tendo uma candidata que assinou o manifesto em dezembro. E o seu partido não queria o manifesto. Engraçado isso, né? O partido não queria, mas ela assinou. Ela peitou na época isso. Temos que reconhecer isso, né? E agora é candidata também. Claro que são 3 candidatos, né? E vamos ter que pensar, na verdade, mais na frente, qual é a estratégia que vai ser adotada por aí, né? Porque, no fundo, você não pode desconhecer isso, ok? Mas mesmo levando em conta que não assinaram, embora cresce aí a discussão do manifesto ainda, cresce os interesses, está crescendo para o debate, para os brancos, né? Que lançaram chapa que não tem negro, a gente fez um outro documento que repercutiu muito aqui. E tem uma outra questão de que é aqueles que querem o apoio, sempre quiseram apoio, que o pior não é só eleição, é como é que os negros não viram secretários, ou seja, não compartilham da estratégia de poder em lugar nenhum, basicamente. Né? Esse é um detalhe que a gente tem que demarcar. Parece que a gente não tem negro doutor, médico, não tem negro na educação, professor que possa estar preparado, não tem economista, mas que não existe. Quando não muda, dá uma vaguinha lá na cultura, não pouco lá na cultura, ou a coordenadoria, que é um outro debate que tem que se ter num momento como esse. Ou seja, como é que as estruturas elas são racistas também no executivo. Ou seja, isso é que expressa o partido. Porque quando o partido ele monta seu espaço de poder, ele chega ao poder e nos exclui, né, mostra o quanto essa hegemonia racista, ela, na verdade, persiste. Então, além da eleição, o porquê não se elege, mas por que a gente não compartilha do espaço de poder. Eu acho que é um grande debate também que tem que ser feito. E mais ainda, e nas assessorias dos vereadores eleitos. Isso é outro, o vovô hoje levantou sobre isso, né? Como que os caras, a gente ajuda a eleger até os vereadores, né? Faz um esforço do caramba, e como na hora é uma maioria branca, às vezes o cara dá uma vaguinha para um lá, seu assessor, mais ou menos secundarizado, né? Mas quando você olha os mandatos, eles também não refletem um pouco o esforço feito ou os votos que se teve nas comunidades negras, né? E periféricas. Queria aproveitar o gancho aí e trazer uma reflexão e uma pergunta para o senhor. Na verdade, não seria nem uma reflexão, né? Mas aproveitar que o senhor trouxe, né, essa questão do racismo, né? Que o racismo ele é estrutural dentro da sociedade brasileira e ele se configura também nos partidos políticos, né? E ao mesmo tempo que ele se configura nos partidos políticos, a gente percebe que ele está entranhado, né, dentro de uma perspectiva também ideológica, né? Então, assim, o senhor percebe diferença, né, ou alguma nuance dentro, em relação ao racismo dentro de um partido de esquerda e de um partido de direita? Como é que se dá essa relação, né? Mesmo a gente sabendo que o racismo é estrutural, existe diferença, né, na possibilidade de se ter candidatura e na perspectiva de eleição também. Vamos dizer que um é mais cordial e o outro é menos cordial. Mas se você observar a esfera que o racismo se estrutura no mundo, né? O pensamento racista, a teoria racista, ela nasce, a gênese dela está tanto no liberalismo como está também nas ideias mais progressistas. Eu gosto sempre de falar de 2 pensadores desse período, 3, aliás, né? Um que é liberal, que é um dos pais do liberalismo, que é o Locke, né? O John Locke. Você vai no pensamento do John Locke, né? Que era senhor de escravo, ele fala sobre isso. E o outro que não era senhor de escravo, mas se você lê que é justamente o homem da dialética, o Hegel, né? O que ele fala sobre a África, né? Ele vai negrar justamente a humanidade dos africanos, a história dos africanos, então está em Hegel. Hoje o menino disse, não, é que eu li Hegel, não sei o quê, eu falei, pô, mas eu é um racista, ele ficou chateado comigo. Né? Então, ou seja, essa construção de humanidade, essa racionalidade que pensa as instituições, né? E que, como digo, a instituição não é só a lógica do Estado moderno, né? Que compõe o Estado moderno, mas também os partidos e a igreja, ok? Está, né, impregnada desse pensamento. Então, esse pensamento racional, por que quando você levanta uma questão, o cara diz que é pessoal? Acabei de ouvir o do cara racional. Não, o seu projeto é pessoal. Eles têm projeto coletivo, nós temos projeto pessoal. É muito interessante.
Ou quando o nego fala, é a razão, está reclamando da razão, né? Porque ou a emoção, né? Eles são razão, nós somos emoção. Mas essa ideia do penso logo existe, essa racionalidade, ela é extremamente racista. E ela se expressa nos partidos políticos também. Né? Eles pensam que é razão, que eles são razão. E aí, essa ideia do Hegel, né, de que a África não tinha história, não tinha humanidade, não tinha diversidade, não tinha universalidade, ele fala isso num livro sobre história universal dele, eu dou para os meus alunos isso, né? O Rogério já viu esse texto. E depois o Kant, quando diz que a gente, além de cheirava mal, né? Na África cheirava mal, tinha a pele escura por maldição divina, e também porque a ideia de humanidade, o iluminismo que consolidou. Então, essa ideia iluminista, ela não é só uma ideia conservadora, liberal, ou não é. Ela também é uma ideia progressista. Essa ideia da universalidade, ela é tão perversa quanto o mérito. Não, observe que quando se levantou a questão da cota, a esquerda quase toda era contrária, porque ela dizia que a questão era universal, ou não é isso. Mas essa universalidade construída pelo Kant ou pelo Hegel é extremamente racista, porque é dele que vem essa ideia. Então, obviamente, nas relações internas da estrutura partidária, esses valores aparecem. Porque parece que nós somos iguais, mas não somos iguais, não somos tratados de formas iguais. Né? Então, essa ideia humanista, iluminista, né, universal, nós não estamos incluídos nela. Não estamos incluídos nela. E assim também se reflete nas escolhas dos candidatos. Eu lembro muito bem, em 96, o Chico Alencar era candidato a prefeito pelo PT, foi eleito, né, foi na convenção, e eu ganhei a convenção com os mesmos votos, se você observar bem. Eu não era o candidato do estabilismo, né? Eu era o candidato que surgiu ali na base, discutindo e tal. Quando eu fui ver, eu ganhei a convenção, eu era o vice. E eu ainda era Rastafari. Eu lembro que ganhei a convenção num domingo, o Chico também ganhou no domingo. Na segunda-feira, saiu uma nota no jornal, né, no jornal Dia, né, na coluna do Luiz Eduardo Rezende, que era o cara que era o colunista, dizendo: o vice que assusta. O PT escolheu um vice, que apesar de ser legal, pode fazer a pesquisa que está lá a nota, né? É legal e tal, mas ele é Rastafari, né? Ainda tinha uma outra questão, e dizia mais: como é que vai ser a classe, assusta a classe média. Está escrito. Quem botou essa nota? O pessoal do partido. Um setor do partido botou essa nota. Eu lembro que eu fiquei o dia todo esperando a reação da turma, né, da direção, do candidato. Ninguém se movimentou. Eu tive que sair sozinho, e lá no Jornal Dia, todo mundo tomou um susto quando eu cheguei no Jornal Dia à tarde, já no final da tarde, que ninguém me ligou, nem falou nada, foi um silêncio. E aí, quando eu fui conversar com o jornalista, não, tu quero falar com ele, não aguenta aí e tal. Aí ele ficou meio assim, e eu disse para ele assim: olha só, a sua nota é extremamente racista. Ou você reconsidera a sua nota, ou aumenta o processo de você como racista. Aí ele mudou a nota, foi uma surpresa para todo mundo, que até então ele nunca tinha mudado uma nota dele. Eu fiz ele mudar a nota. E um silêncio. Depois houve uma crise mais adiante, né? Eu provoquei uma crise, aí a direção, alguém da direção, eu lembro que foi o Neiva, né? Veio conversar comigo e disse: olha, Ivani, temos que ter uma conversa, porque senão tem que ter uma crise para tirar o vice. Porque independente disso, eu soube que foram conversar com o PCB, né, oferecer o PCB a vaga do vice, sem falar comigo. E era engraçado que eu disse assim: olha, eu ganhei uma convenção tanto igual quanto. Né? Só você entender essa dinâmica. Né? Aí eu falei: tanto quanto. Aí não, tem que conversar. Aí fizemos uma conversa lá com o dirigente. Aí eu lembro da fala, que a primeira que houve foi, e eu soube depois para uma outra pessoa, que assim que ganharam a eleição, foram fazer uma reunião fora e não me chamaram. E aí disseram assim: como é que vai ser agora que o Chico é católico e o Ivani é candomblessista, quando for falar com o Dom Eugênio Salles? Era o Dom Eugênio Salles, o bispo. E aí depois, essa era a primeira questão. A segunda questão, na conversa que surgiu, né, essa era a informação que eu tinha, a outra era o fato de o CEAP poder ter problema nas contas, porque eu podia ser ladrão, né? Já tinha mais essa, né? Isso foi a conversa que se teve. Aí a terceira que se colocava era que eu era Rastafari, então, consequentemente, eu podia ser maconheiro, e morava na Mangueira, né? Então, é uma questão da droga. Olha bem isso. Isso eu ouvi. Né? E a quarta de todas era essa.
não sabemos como é que vai ser a reação da classe média quando você aparecer na televisão. Se eu ouvir. Então, eu te falo assim, é o pensamento desses setores progressistas revolucionários. Né? Foi me dito. E o engraçado, se você observar aquela campanha, não tinha nada, a direção nacional não apoiava nem nada, e só teve estrutura porque eu tive a Furacão 2000, devido a eu ter defendido a questão dos meninos do baile funk e tal, nos deu 4 bailes, 5 bailes, não era nem baile, era a estrutura do baile para fazer o showmício, o maior dele foi na Penha, inclusive, eles nunca viram tanto preto junto, né, na Penha, e ainda me deu 200 mil jornais, o vice tinha até um jornal, né? Isso era até muito interessante. E o Olodum tinha ido para São Paulo fazer um show, saiu de São Paulo e fez um show no Circo Voador, por conta do vice. Aí a campanha, logo depois, tomou uma dinâmica, né? Cresceu. E aí, quando eu fui fazer o programa de televisão, me largaram sozinho para fazer o programa de televisão. Me largaram sozinho. Eu e a Paula. Sozinho. Né? Aí fizemos o programa. Né? E o programa acabou reverberando tanto que aí tiveram que fazer uma vinheta com a minha presença. Mas teve uma outra questão que eu lembro, que eu fui numa atividade na Zona Sul, e aí um cara de bigode, né, de cachimbo, ao pessoal falar e tal, e os meninos dizendo assim, não, o vice é muito interessante, o vice de vocês é que e tal. Aí o cara disse para mim assim, eu não gosto quando você se equipara o Chico, porque o Chico é professor e tal. Eu digo, eu sou pedagogo, né? Qual é o problema? Eu ensino ele a dar aula. Ou não é assim? Bom, para entender os bastidores, essas dinâmicas racistas nos bastidores para poder minar. Eu lembro que agora, há pouco tempo, o Chico Alencar não se elegeu senador, né, porque todo mundo achava que seria, né, segundo voto, até uma das dificuldades que eu tive nos bastidores políticos, que se eu saísse candidato ao Senado, podia ter um problema, e aí encontrei com o Chico Alencar, no dia da posse dos deputados, com esse cara do lado do cachimbo. E aí eu fui obrigado a fazer a seguinte provocação, porque eu li uma nota que o Chico Alencar tinha acabado de fazer prova para o doutorado, para entrar no doutorado. Aí eu falei para o Chico brincando, mas na verdade não tinha a ver com o Chico, mas era a resposta que eu queria dar ao cara. Né? Eu disse assim, Chico, soube agora que você entrou no doutorado, né, e tal, legal, na UFRJ, né? Eu falei, então, pois eu acabei de oferecer uma disciplina para o mestrado e para o doutorado, justamente sobre história social da introdução. Você pode se inscrever na minha matéria, na minha disciplina. Eu estava respondendo ao cara o fato de achar que eu não gostava que eu me equiparasse ao Chico Alencar. Ou seja, eu já estava no pós-doutorado e o Chico ainda vai entrar no doutorado. Você vê o racismo, como é que ele funciona, um pouco nessa questão. Então, acho que isso é uma das questões dos bastidores. Então, o que eu digo para você é que talvez esse racismo seja o mais perverso, porque ele faz uma retórica pública, que é nosso aliado, que é legal, mas nas disputas internas das relações de poder, né, ou de representação, ele se apresenta de forma nessa sutileza. O outro lado a gente já sabe que é mesmo, então a gente já bate sabendo que é. Né? E no campo mais progressista nós temos essa disfarçatez, né, que são colocadas. Então eu acho que isso também é uma das dificuldades que você tem com relação a essa disputa. Ou seja, eu acabei de ver uma fala de uma pessoa aqui no Rio, dizendo no debate sobre a representação que teria no partido dele com relação a negro e tal, ele dizia para assim, publicamente, né? No meu mandato, construiu 2 candidaturas negras. Olha o que ele está dizendo. Tem postura mais colonial do que essa? Não. Porque ele não leva em consideração que essas 2 pessoas construiu o mandato dele. E ele apresenta como troféu, como seria legal. Então, quando ele diz que o meu mandato construiu 2 candidaturas, 2 mandatos negros, ele está sendo extremamente racista e colonial. E paternalista, ou seja, só existe a partir de mim. Não é a partir da contribuição dessas pessoas. Rogério, por favor, é você agora. Professor Ivani, a gente, na verdade, discutiu bastante, e apesar da fala, e a partir da fala que o senhor chamou a atenção, todos os outros pontos, queríamos discutir contigo, como você está envolvido em tantas outras questões, pensar possibilidades para além das estruturas partidárias. E, se possível, falar um pouco sobre essa questão da marcha de 1 milhão de negros que está sendo articulada
nesse processo. Assim, quais são, primeiro, essas experiências que podem ser feitas, talvez até do ponto de vista suprapartidário, em relação a essa temática racial no campo político e, por fim, a ideia da Marcha de 1 milhão de negros, se for possível falar agora nesse momento. Primeiro, você fez uma provocação boa. Eu quero dizer para vocês que eu tenho observado que tem uma massa crítica negra nesse momento, intelectual e militante, que nunca houve no nosso período. No nosso período nós éramos meia dúzia de gato pingado, né? Eu acho que tem a minha geração, tem a geração de vocês, que já é uma geração mais intermediária, né? E tem uma geração aí agora mais nova, cheia de força. Primeiro, eu quero dizer que nunca houve isso. E começa a se crescer essa ideia, né, de fato, a agenda racial ser uma agenda muito importante. Porque observa que a agenda racial, ela nunca nasceu dentro dos partidos, com exceção do PDT, no caso do Abdias. Quando Abdias entra no PDT, ele leva a agenda racial para dentro do PDT, e aí acaba o PDT assumindo a agenda racial, né, o Brizola. O Brizola assumiu. Na verdade, o Abdias consegue todo aquele avanço, tanto que o Brizola compreendia isso e tinha um acordo com ele, que foi feito fora do Brasil, né, das conversas dos dois tiveram, o Abdias ganhou ele para essa agenda. No Brasil, a gente vê muito diferente. Você não tem os partidos comprometidos com a agenda. Se observar, cota, toda essa que virou políticas públicas, não foi uma discussão feita dentro da Secretaria de Movimento do PT, não foi. Na época, eu estava no PT, não foi isso. Foi justamente fora a agenda de Durban, né? Eu lembro que os setores mais progressistas eram contra. Eu lembro que eram contra. Como eu apanhei, né? Vai nem a reforma. Assim como eu fui lá e critiquei vocês, na época, né? Eu depois, quando eu fui levar para o lado de cá, também tomei muita burdoada. Né? O pessoal achava que não sei o quê. E depois virou a política oficial, porque o Mártios, né, que era secretário da Secretaria de Movimento Negro do PT, pegou a agenda de Durban e levou para dentro. Virou o programa de governo do Lula. Né? Inegável que o Lula foi muito sensível a esse tema, né? Se comprometeu com esse tema, ele, mas você tinha dificuldade em várias estruturas do governo, né? Com ministros de esquerdas, inclusive, na educação, em vários lugares, como se penava para poder tocar essa agenda. Então, eu acho que você coloca um desafio importante, que é como é que nós podemos ter uma maturidade quanto movimento social de manter uma agenda, né, que seja suprapartidária, né, mas que a gente consiga também identificar quem são os nossos inimigos. Estamos agora com um governo que, né, bate nessa agenda, não aceita essa agenda, então não adianta querer conversar ou querer manter o máximo com quem não quer conversa, não adianta, mas como é que a gente pode ter uma lógica mais de movimento social para construir um campo, um caminho onde essas agendas sejam mais importantes para nós. E consiga, com isso, instrumentalizar algumas representações que consiga não só ser eleita, mas não consiga ter essa pauta como uma pauta prioritária e na composição dos seus mandatos que se reflita isso. Porque, normalmente, quando você se elege, você tem que fazer composição com o partido. E, às vezes, o partido consegue botar lá questões que você nem pensa, né? Eu estou ouvindo algumas críticas, alguns mandatos com relação a isso. Eu acho que temos que pensar nisso. Você lembra muito bem que, quando eu me coloquei para o Senado, essa era a minha ideia. Eu dizia que majoritária é para todo mundo. Majoritário ela é diferente de uma campanha proporcional. E todo mundo queria que eu fosse proporcional. Todo mundo avalia que, se eu tivesse me lançado federal, eu estaria eleito. Muita gente, o cálculo de todo mundo era esse, a gente até que ficou irritada. E eu dizia que não, que a gente tinha que ter espaço para falar na televisão e construir uma política do ponto de vista que fizesse essa onda crescer mais ainda. É um desafio para nós. Eu acho que a gente tem que construir estruturas que consiga não só construir uma agenda, mas também consiga fazer uma estrutura de financiamento, né, também, que consiga capacitar esses quadros. Porque também tem gente que quer ser candidato e não sabe lidar como é ser candidato. Não é fácil você só botar o nome e achar que é uma liderança importante que você vai. E como é que monta também uma estrutura de assessoria a esses candidatos, né? Para que consiga tocar adiante essa agenda. Então, eu acho que esse processo está começando a caminhar, ainda falta muito para caminhar, mas ele está caminhando. Bom, sobre a caminhada para Brasília, porque não é marcha, é caminhada, né? Primeiro, o ano passado,
eu recebi um telefonema do Erivan, lá do Sergipe, e a Lígia, né? E eles me falaram dessa ideia de fazer uma caminhada a Brasília, com 1 milhão de pessoas. Isso antes de estourar essa questão dos Estados Unidos, né? Eles me falaram sobre isso e eu disse para eles que dava força, embora eles falam que eles apresentaram isso há uns 3 anos atrás, numa reunião nacional lá no Sergipe, com as entidades nacionais, ninguém topou. Eu falei que era importante que eles fizessem. E eles, então, começaram a se movimentar, a fazer lá essa ideia de colocar na rua, e eu, nos bastidores, pedi que ele fosse falando com as pessoas, Sueli Carneiro, Edson Cardoso, né, falar com o João Jorge, com o vovô do Ilê, falar com os evangélicos dele, porque ninguém coloca 1 milhão sozinho, eu acho que é bobagem, eu acho que ninguém vai botar só, não tem isso, né? E falasse também com as entidades, como o MNU, né? Eles estão conversando, consequentemente amanhã eu farei uma reunião só para tratar desse tema, e na conversa com eles e pegar toda essa construção que foi feita pelo movimento negro anterior. Exemplo, o grupo de vocês é um grupo muito importante que esteja nesse processo, né? E dialogasse também com essa juventude. Isso está acontecendo. O problema é que ninguém esperava que isso ia ter um vulto, né? Porque está todo mundo falando, mas é muito engraçado porque ninguém sabe quem está, né? Porque o movimento é um pouco isso, né? Eu hoje fiquei respondendo muito sobre isso. Quem é a entidade que está puxando? Quem é que está? Então, se não sou eu que puxo, não tem sentido. Tem um pouco essa história. E quando eu, então, faço uma postagem no meu Facebook, aí, né, e digo que eu também estou no processo, coletivamente, como muita gente está, mexeu um pouco aí, me parece, com o cenário. Não é porque seja o fundamental, mas é porque as pessoas gostam de saber quem é que está no cenário aí. Eu avalio que é um grande momento do movimento negro. E acabou sendo empurrado mais ainda não só pela postura do governo, com as nossas agendas, né? E também com o que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, né? Está em discussão a questão do racismo, está em discussão também a questão do colonialismo. E o Brasil tem que dar uma resposta. Tem que dar uma resposta. Na minha opinião, tem que dar uma resposta. Tá com a questão do Covid, né? Muitas respostas que vieram foram muito tímidas e não vieram do movimento negro, embora o movimento negro estava junto, mas, na verdade, era muito mais de setores partidários, pelo que eu via, né? Querendo capturar aí essa ideia do racismo, antifascismo, né? Não é? Você via nitidamente que não tinha muito essa agenda muito ali no centro. Então, nós temos que construir uma movimentação com essa agenda racial tudo sendo. E observa bem que quase ninguém está percebendo, o ano que vem são 20 anos da Conferência de Durban. Foi o maior ganho que nós tivemos, né, nesse processo de construção. Então, embora ela está marcada para março, mas eu ontem conversei um pouco com eles e digo que tudo bom, março, mas se não tiver vacina não adianta forçar a barra, né? Eu acho que tem que fazer sim em 2021, mas ter essa flexibilidade de saber para onde leva, né? E aí, querendo ou não, setembro é justamente o período que deu a conferência. Ok? Eu acho que a gente deve trabalhar com março, se houver condições concretas e objetivas, né? Mas se não tiver, a gente tem que ter flexibilidade de mobilização nesse sentido. Mas eu acho que é uma grande manifestação que nós podemos fazer. Digamos que possamos não colocar 1 milhão, mas se colocar ali já 200 mil, já é gente pra caramba. Ok? Então a gente tem que trabalhar com 1 milhão sim, né? Ficar com essa coisa meio, não vai dar, não vamos ter perna, porque eu acho que tem condições sim de nós fazermos e dar uma resposta coletiva. Não é ano eleitoral, obviamente, isso facilita a nossa vida, inclusive. Eu acho que tem que ganhar os setores estudantis, os setores partidários, não é as estruturas brancas para nos guiar. Elas têm que estar no apoio, né? E temos que ganhar outros setores que não são negros, mas que nesse momento estão sensíveis. Eu tenho visto um pouco isso, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa que a agenda racial ela seja a centralidade do momento como esse. Temos que dialogar com todo mundo. Eu tenho conversado com os setores evangélicos, né? O Kleber Lucas mesmo tem falado com ele. Eu acho que não tem 1 milhão se a igreja, se os setores da igreja não estiverem juntos,
Eu acho que o movimento negro, os coletivos negros hoje que estão nas universidades, eu acho que os professores que estão nas universidades negras, eles podem, na verdade, reverberar. E tem esses setores que estão mexidos, mais com a história lá dos Estados Unidos, querendo ou não, e agora descobriu que tem mais racismo no Brasil, né? Tem os famosos que botou as lives deles aí à disposição, agora é hora de botar as lives para mobilizar também, né? Então, se usarmos toda essa capacidade, eu já falava um pouco com a Dejune sobre isso, eu falava com a Taíde também, né? Ele já falava, o vovô também do Ilê, o João Jorge do Ilê. Não tem que ter controle, eu acho que tem que discutir uma agenda, que seja uma agenda coletiva de todo mundo, né? Com os pontos centrais da comunidade negra, e mexer com todo mundo. Eu acho que você vai mexer com os partidos, vai mexendo também com o mercado, o povo do mercado, querendo ou não, que não sabe o que faz, daqui adiante. A gente pode ter um 95, lembra que nós fizemos em 95? Nossa primeira caminhada a Brasília, botamos 20 mil pessoas, foi uma surpresa para nós mesmos naquele momento. Foi um dos poucos movimentos de unidade que nós tivemos, né? Eu acho que o ano que vem pode ser um momento de unidade da agenda. Eu não estou dizendo das disputas internas, não estou dizendo das forças políticas internas, mas de uma agenda que ela possa ser unitária e se apresentar para a sociedade. Por que eu acho importante? Além de ser os 20 anos de Durban, tem todas as condições objetivas, isso nem os meninos que fizeram a proposta não sabiam disso, acho que pode ser... E essa agenda é a agenda que está sendo golpeada num momento como esse, né, pelo atual governo brasileiro, seja a Fundação Palmares, seja agora o que aconteceu no Ministério dos Direitos Humanos, com a retirada das entidades, tem todos os ingredientes de fazermos uma atividade que marque a luta racial no Brasil e que ainda chame a atenção do exterior, né, de que muitas pessoas de fora podem vir entender que o Brasil se coloca num cenário como esse de muita importância. É nisso que eu estou apostando, é nisso que eu quero dialogar, é nisso que eu acho que vocês podem cumprir um papel importante como articuladores, vocês têm história, né, de mobilização, eu quero dialogar com todo mundo que possa, embora a referência ao Erivan, a Lígia, ao pessoal de Sergipe, foi bom que surgiu essa ideia em Sergipe, não surgiu em São Paulo nem no Rio, porque já é uma briga complicadora, nem em Salvador, né, surgiu fora do eixo, chamado hegemônico do movimento negro, né, e cabe a todos não ficar na vaidade, porque não fui eu, porque eu quero ser mais do que todo mundo, né? Eu acho que cabe todo mundo agora construir esse momento, que é um momento de todos nós, precisamos de todos, os mais simples, ou seja, do comitê na casa, no bairro, né? Os artistas, eu acho que a classe média negra, querendo ou não, que ela também sofreu, ela está vendo aí o que está acontecendo, né? A Thelma, que ganhou a história aí pela primeira vez, o Big Brother, ela tem que entender que ela tem que mobilizar também, que é importante que ela esteja, porque foi discriminado. Não adianta o cara ficar discriminado, nos chamar, a gente defender o sujeito, ele tem dinheiro para pagar advogado e não se entender com a coletividade, né? Então, acho que tem um clima no Brasil que nos leva a construir uma grande manifestação pacífica, com uma agenda nossa, né? Com a nossa característica, não é com a agenda do outro, é com a nossa agenda. E com os aliados, né? Eu acho que tem que provocar os judeus, tem que provocar a comunidade judaica, tem que provocar os muçulmanos, tem que provocar os progressistas evangélicos, né? E os liberais, que de uma certa forma, né, tem que a frente evangélica tem que estar, os ciganos, os icanos, os indígenas têm que estar numa agenda como essa, e tem um grande momento histórico que nós podemos oferecer ao Brasil nesse momento de grande diversidade. Mas volto a dizer que alguns podem defender uma viés diferente, mas eu vou defender que ela seja pacífica, que ela seja com a nossa cara, com a nossa cultura, com nossos cantos, com a nossa dança e com a nossa agenda. Não é para servir a agenda dos outros, porque o ano que vem, depois do outro ano, é a eleição para presidente. Então, não tenho dúvida que se a gente se sai bem, a gente consegue influenciar uma agenda positiva na disputa eleitoral que virão aí. Você colocou coisas que a gente está cansado de saber sobre essas relações, né, de poder, mas cada vez que se fala, a gente fica estarrecido. E eu queria te dizer o seguinte, o projeto Faixa Preta, a gente tem uma possibilidade para falar, não só como Rio de Janeiro, mas Léo está em São Paulo, Salvador. Se você tivesse de dar um conselho para esses candidatos que estão aí,
o que você faria, o que você diria para esses candidatos que vão para a vereança nessas 3 cidades, no exemplo? Bom, primeiro eu diria, os candidatos negros, que eles só estão tendo essa importância agora, essa eleição vai ter uma importância maior a questão racial, muito maior, e vai ter também um debate sobre o financiamento nas campanhas, e os partidos estão catando o candidato para poder botar com possibilidade. Talvez vai ter um problema, uma possibilidade maior, graças ao movimento negro brasileiro. É uma história que vem de longe, né? Ela não começou agora. É importante que a juventude também compreenda isso, né? É claro que a força dessa juventude que eu tenho observado, ela tem sido crucial para nós, num momento como esse, mas tem que se estabelecer pontes. E depois eles sabem que, de uma vez eleito, o jogo lá dentro é muito mais duro do que se pensa, seja no partido ou seja na própria estrutura do legislativo, né? A estrutura é racista, ela não é fácil. Observou as 3 meninas negras eleitas aqui na Alerj, no Rio de Janeiro, que sufoco que elas passaram, né? Pareciam que era empregada, que ia fazer alguma coisa, foram discriminadas. O fato de ser deputada não quer dizer que tem salvo-conduto, né? Quem tem mandato... E precisa do movimento social negro. Porque às vezes a pessoa atende ao partido e não ao movimento social. Aí depois precisa do movimento social para segurar a onda. Então, eu diria, a primeira coisa é manter essa interlocução, que ela é fundamental para nós. Eu acho que Salvador tem tudo para ter uma novidade. Porque Salvador, a eleição de negro lá é muito pouca, né? Você tem a Olívia, tem o Silvio Humberto, né? Tem mais 2 ou 3 que não tem a ver com o conjunto do movimento, né? Com a nossa agenda não tem, mas o momento da nossa agenda é crescer. Agora, o que eu daria, não se afaste do movimento e nem deixe-se utilizado pelas lógicas internas das disputas partidárias para desqualificar o movimento social. Hoje eu fui obrigado a bater duro no menino que disse que o discurso do movimento negro identitário era neoliberal. Aí eu mandei ele ler o Said, um texto que tem agora, sobre identidade e tal, um cara até que é de esquerda, né? Ele não leu. Estou acabando de ler esse livro, porque eu tenho que escrever um artigo para a Mackenzie, um livro que vai sair na Mackenzie sobre teoria racial. Eles não leem isso, eles leem o que convém a eles, né? Aí eu fui bater no menino, ele acabou ficando meio sem graça, assim, não sabia, ou então eu mando ele ler a Espiva, que pode falar o subalterno, que o Said é descendente de paquistanês e a Espiva que é indiana, porque eles vêm nos convencer de uma teoria extremamente ocidental. Eles criticam as relações econômicas, mas as relações culturais, estrutura social e cultural, né, e religiosa, mantém esse arcabouço, mesmo se dizendo materialista. Então não temos que entrar nessa. A gente tem que enfrentar esse debate com muita seriedade, com muita responsabilidade, né, e unidade do movimento. Eu prefiro, nesse momento, não fazer crítica direta em setores nossos, né? Eu acho que a gente tem que ter um espaço de fazer a crítica a nós mesmos, né? Eu acho que quando você faz crítica pública, você acaba contribuindo para o outro lado. Eu vi aí uma pessoa, por mais que a pessoa cometa erro, você tem que saber como faz. Eu vi uma pessoa usar o discurso ideológico para desqualificar uma personalidade negra, né? Ela está a serviço de quem? Essa é a grande discussão, né? Nós já temos maturidade para entender o que estamos a serviço, né? Não quer dizer que as alianças conservadoras sejam as melhores, não são. Nós sabemos que elas não são. Está claramente demonstrado isso aí agora, nesse momento. Eu acabei de falar que nós temos 6 deputados no Rio, 4 são conservadores, né? Que se alinham com a aliança conservadora. E temos só 2 progressistas aqui no Rio. Então, mas mesmo que o campo progressista ainda é o nosso campo de escolha, porque eles não nos escolheram. Nós é que escolhemos. Eles só se elegem com a grande maioria dos votos das nossas comunidades. Mas, mesmo assim, eles são extremamente displicentes, desrespeitosos com o nosso papel e o nosso lugar. Eu lembro que, há pouco tempo, eu estava na PUC, apresentando um trabalho e tal, e um dirigente de um grande partido, eu fiz uma crítica, ele falando que o Bolsonaro criticava o Hélio Negão e tal, eu dizia também que a esquerda era utilitária com relação à nossa presença, né? Ele, irritado, né? E eu falei também que na época, a Marielle queria ser candidata ao Senado e não seria, porque no final ela seria a vice, né? E aí ele, irritado, deu uma resposta apoplética, né? Eles contam aquela história que eles são pobres, né? Vêm do subúrbio, sabe? Tão bonitinha a história que eles contam pra gente, estudou na escola pública, é legal, né? E aí ele me chamou de antiético, publicamente, me chamou de antiético e disse que eu fosse procurar a secretaria de movimento do partido dele, né? Que ali não era o meu lugar para falar aquilo. Engraçado que eu estava num lugar do doutorado e do mestrado, eu pós-doutor,
né, apresentando um trabalho, ele disse que ali não era meu lugar, e que eu devia procurar a Secretaria de Negro do partido dele. Né? Eu fiquei olhando, se eu fosse mais jovem, eu ia arrebentar com ele ali, né? Mas como a gente, no fundo, quando a gente fica, parece que é briga de outro, né? Eu deixei ele se desborrachar sozinho e uso isso como exemplo, para mostrar como é que tá. E o pior é que eu votei no sujeito para majoritário, né? E numa outra conjuntura voltaria de novo. Mas ele se acha no direito de dizer o que a gente tem que fazer e para onde nós vamos. Então é esse racismo que eu estou falando que está impregnado nele. E nós temos que superar isso. Nós temos que ir para frente, sim, ser duros quando tiver que sermos duros, né? Fazer as alianças possíveis, mas não perder de vista qual é o nosso objetivo para poder essa massa que está atrás da gente, né? Essa massa negra precisa muito. Eu digo no campo religioso, né? Você elegeu uma bancada evangélica, mas a situação na comunidade não melhorou. Você elegeu o Crivella, mas que eu saiba, as condições de vida, de habitação, de saúde das comunidades não melhoraram, né? Então, é um outro dado que tem que se discutir no campo religioso. E quem está nessa massa é a maioria negra. A neopentecostal que acaba votando, mas a vida deles não melhora. Né? Presta serviço a A e a B, não. Então, é essa consciência que nós temos que ter com muita clareza nas alianças possíveis que podem ser feitas. Não tem política se você também não faz aliança, mas para que caminho nós vamos, na verdade, seguir. Então, eu diria para eles isso, porque eles podem servir de você, até do ponto de vista do que se representa como voto, mas vão descartar você no momento que for necessário descartar. Observa que no governo Lula, no Rio de Janeiro, foi o maior governo de perda de mandatos negros. Né? O Edson perdeu o mandato, o Carlos Santana perdeu o mandato, e a Belém só não perdeu porque a mulherada segurou a onda. Olha a contradição. Né? O Luiz Alberto perdeu na Bahia. Observa. Né? Nesse debate da capilaridade, já que o senhor chamou tanta atenção sobre essa questão, nessa questão da capilaridade junto à população negra, o que o senhor acha em termos assim, como a gente faz com que o nosso debate ele tenha capilaridade para a população negra, não dentro da nossa bolha, que é o que, no caso, você vem já discutindo isso há algum tempo, né? Da questão da própria caminhada que você realiza, e, no caso, isso atrai setores que não estão dentro desse âmbito da universidade, atrai pessoas de segmentos que estão muito mais distantes, população de terreiro que está muito mais, que não está exatamente desse debate. Então, assim, que questões o senhor enxerga como mecanismos para a gente capilarizar de forma mais contundente esse debate junto a uma população negra que está fora da nossa bolha? Você tocou uma questão que é crucial e central. Você, quando faz um movimento, como nós estamos fazendo no Rio, tem essa representação, aí você é desqualificado nos espaços partidários, né? Porque se faz muita fofoca, muita intriga com relação à sua figura. Por quê? Porque você não está na mão de ninguém. Quanto mais independente você é, mais problema você vai ter. Então, isso é muito comum. Né? As pessoas tentam o tempo todo fazer fofoca, fazer intriga, para desqualificar, dizer que você foi para cá, vai para lá. Né? É muito engraçado isso no cenário. E, às vezes, você conta com muito pouco apoio da própria comunidade negra, ou seja, da comunidade, eu não digo da comunidade, das militâncias negras, na verdade. Né? Embora eu quero reconhecer de público que 2 momentos da comunidade me emocionou muito. Um, quando eu expliquei para alguns a história do Senado, que não era o partido ideal, que todo mundo pensava, mas as pessoas entenderam, alguns entenderam. Não houve crítica pública, muito pelo contrário. Né? Talvez pela trajetória, né? Quando você tem uma trajetória que ela fala por si só, né? Mesmo as pessoas não concordando, mas eu até brincava que eu sabia que, no fundo, eu teria o segundo voto da galera. Porque se fosse o único candidato preto lá, não tinha jeito, né? Você ia fazer o quê? Tu podia tapar o nariz e dizer, mas é ali que eu vou. Até pela trajetória. Então, isso me emocionou muito. Como muita gente dizendo, eu entendi. Pessoas até do pessoal diziam para mim, eu entendi. Não tinha outra escolha, porque eles não nos dão espaço e critica quando você constrói alternativa e possibilidade. Isso é coisa que a gente tem que aprender também. Não ficar preso nessa lógica. Porque os caras não dão espaço, não quer que você represente a bodega nenhuma, a não ser o que eles querem, tipo aquilo, né? Nasceu no meu mandato. E quando você cria uma possibilidade, você ainda tem que ficar se explicando. Eu não me explico muito. Eu me explico para o movimento negro, sim. Ao povo do movimento eu conversei, alguns eu explicava, porque e tal, entendeu? E a outra coisa interessante foi quando eu fui receber o prêmio. Né?
que se conseguiu representar, muito engraçado, mesmo sendo no cenário que era, as pessoas entenderam. Por que isso? Tem a ver com a credibilidade. A gente precisa construir isso na nossa comunidade. Porque para a massa, ela não entende assim. Ela entende que você foi num lugar, aqui na Mangueira, o pessoal dizia, o Ivani foi lá no estrangeiro nos representar, né? Recebeu um negócio, não sabe nem o que você recebeu. Mas ela te vê num lugar de referência para a autoestima dela. Então, nós precisamos estar muito mais próximos das instituições de massas nossas, dos artistas de massa nossa. O movimento negro, ele, durante um período, ele foi um movimento muito de ideia, né? De vanguarda, de ideia, e que discutia as questões economicistas, porque era isso, por influência de esquerda que nós tínhamos, né? E muito longe, a gente não entendia bem a questão cultural, né? Era do Aguibara sabe disso, né? Você só vê o cultural como entretenimento, né? Na hora de, a esquerda também vê muito isso, né? Na hora de juntar povo e tal, você coloca lá para batucar. Não como política mais efetiva. E nós não podemos fazer o mesmo jogo. A escola de samba tem um papel importante para todos nós. Assim como o candomblé. Hoje, quem tem massa é os religiosos, se você observar bem. Né? Você não botar os religiosos, não tem massa. E nem sempre os religiosos, é muito engraçado, tem uma compreensão política do problema. Um grupo tem, uma galera muito pequena tem, mas a maioria não tem. Né? Quem tem política é o movimento negro. É muito engraçado isso, né? Quer dizer, então, como é que você junta essa capacidade de reflexão política, né, com o entendimento das revoluções? Aí tem que ler Thompson, né? Eu gosto muito de Thompson por isso. Porque a questão de classe está além da questão econômica, ela tem a ver com a questão da subjetividade e com a religiosidade. Parece que não. Se você não entender religiosidade, você não conversa. Como é que você vai conversar com os neopentecostais? Você está acompanhando o trabalho que eu estou fazendo com o Kleber Luca, é um cantor gospel, negro. Né? Os trabalhos que você está fazendo justamente lá em São Gonçalo, né? Estudando como é que essa galera... A gente tem que estudar como é que essa massa pensa, como é que ela se organiza, porque ela não é desorganizada. Você anda no trem, tem uma organização no trem para vender bala, não sei o que e tal, não é desorganizado, não. Nós que temos uma lógica de organização pequeno-burguesa, que aprendemos, inclusive, na lógica da própria esquerda, e que nos afasta dessa galera. Uma das coisas, eu ando até hoje de metrô e trem quando eu posso, nem sempre ando de carro. Eu vou para o fixo, eu vou de metrô. Quando você entra no metrô, as pessoas ficam meio assim, porque esse cara que é, né, figura pública, né, que é conhecido, vou ou não vou, se aproxima ou não. Né? Então, acho que a gente precisa estar mais próximo da nossa galera. E para vocês, eu vou dizer aqui uma coisa, acho que não sei se o Humberto já sabia, acho que o Rogério, cheguei a falar com ele, não cheguei conversando. Eu consegui agora aprovar um projeto sobre a história do movimento negro brasileiro, que vai ser uma grande novidade. Né? Já chegou agora o contrato do desenvolvimento, né? Quando eu vou montar a sala de pesquisa e dos roteiristas. E uma equipe que eu indiquei toda. Que o Joelzito é o diretor, o Paulo Lins é o roteirista e a Joelma Gonçalves, né, é a produtora. Eu sou o diretor do argumento original, o autor, e o coordenador da pesquisa. Já houve isso, uma grande produção? Não houve. A ideia está prevista fazer 6 episódios o ano que vem, né? E depois mais 6 episódios. Nós estamos discutindo fazer um longa-metragem. A história do movimento negro nunca teve isso. Você tem a narrativa da luta dos direitos civis nos Estados Unidos. Você tem a luta do apartheid lá. No Brasil, não. Parece que a gente nunca existiu. Isso vai atingir massa. E quando você conta uma história com argumento nosso e com conteúdo nosso. O nome da série, o que está previsto é Terror Branco, Resistência Negra. Não é só o nome. Ok? Então, por quê? Professor. Isso faz parte de certo diálogo que você é obrigado a fazer. Isso é um aspecto importante. Eu conversei com quase 80 intelectuais e militantes negros do Brasil todo. Recebi 40 contribuições. E o nome de todo mundo está lá. Vocês vão ver que está o nome de todo mundo lá. Uma construção coletiva, porque seria muito errado que se eu sentasse no computador, fizesse só, eu posso fazer, né? Tem uma memória dessa história toda e contasse uma história, não é isso? Não. Recebi a contribuição de todo mundo, muita gente deu, preocupações de muita gente, e está o nome de todo mundo lá. Ó. Agradecimento e contribuições. O nome de todo mundo. Aspecto mais amplo de todo mundo. Eu liguei para cada estado do Brasil, dos 27, liguei para cada estado e falei
no mínimo com 2 pessoas de cada estado, da academia e da militância. Tanto que todo mundo está esperançoso por isso. Né? Pô, e aí, Vani? Porque você não pode construir uma história a partir de você, individual. Essa coisa individual é muito ruim para nós. Entendeu? Chegou lá poderoso o projeto. Né? É um pouco isso. Diga, Leonardo. Professor, muito importante essa construção do documentário que o senhor está construindo aí, trazendo figuras, né, importantes, né, do cenário do audiovisual, mas a gente precisa encaminhar, né, para a gente poder encerrar. Mas vocês vão estar, porque eu falo no documentário, quando falar de juventude, não vai começar da juventude agora, vai começar com o primeiro encontro que vocês fizeram. Eu chamo a atenção para isso, porque as pessoas têm que entender o que é a história. Essa galera nova, que está fazendo coisas muito interessantes, tem que entender que tem um campo, né? Então, a história do movimento negro tem que ser a história. O pessoal que ainda está fazendo história, não está na história ainda, que a história demora mais tempo, né? Mas, claro que vai ser um diálogo que vai ter muito forte, nós estamos trabalhando muito sobre isso, e vai ser uma coisa orgulhosa nossa, né? Aí o menino diz assim, não, porque o senhor escreve no artigo do Globo, não escreve no meu jornal da causa operária, do não sei o que, das quantas. Eu digo, você me aceita lá, meu filho? Não, então, você me discrimina lá e não quer que eu escreva do outro lado? Né? Então é a mesma coisa do documentário, porque ele é histórico. Você nunca teve um documentário com esse peso e com uma equipe toda negra. Toda negra. Sim, é uma construção importante, né, para fazer as amarras para a galera que está chegando entender que tem uma história também, né, antes desse despertar para ser negro e para militância. Mas, professor, a gente está chegando ao final, né? E aí eu queria pedir ao público, né, nosso que já nos acompanha, e para quem chegou a primeira vez, para se inscrever no canal, compartilhar, tocar no sininho, né, para receber sempre as informações lá quando a gente levantar um vídeo novo. Nossos vídeos vão subir toda sexta-feira às 19 horas. Mas antes da gente encerrar e solicitar ao senhor para fazer as considerações finais, queria que o senhor falasse um pouco do seu livro, né? O Marcha Não é Caminhar, e que o senhor indicasse também uma obra literária, né? Para que as pessoas possam ler, né? A partir de algo que te inspira, de algo que o senhor gosta de ler no seu dia a dia. Marchar Não é Caminhar é minha tese de doutorado, né? E muito engraçado, porque eu tive 2 professores que vocês conhecem muito bem, né? Tive 2 orientadores, eu brinco isso. Eu tive o Flávio Gomes e o André Cheftarese, até os que me convenceram aí para transformar minha experiência numa tese acadêmica, porque, no fundo, eu nunca quis ir para a academia, vocês sabem disso, né? Eu sou daquela geração que ia lá brigar na academia e não queria saber de academia. No final, eles estavam corretos, eles estavam certos, porque eles falavam o seguinte, você já é um doutor, você só precisa do capital simbólico, como diz o Bourdieu. E a coisa mais interessante, que o que impacta nessa obra, é que eu consegui, já que eu tinha que falar de uma experiência que eu vivi, me colocar de uma forma diferente. E não abrir mão da nossa experiência, porque é muito comum na academia que você abre mão da sua experiência. Tu tem que falar da experiência do outro, né? O que eles chamam de concreto e objetivo, né? Objetividade científica, né? É igual o concreto, como diz a objetividade concreta do marxismo. E, no fundo, eu acho que a grande experiência da academia com pessoas negras e populares como vocês e outros que entram é não abrir mão da sua experiência. Sua experiência tem que estar ali, porque ali não tem. Ficar discutindo teoria a partir da França, né, da Europa ou mesmo dos Estados Unidos não tem sentido. Aí é a teoria. Os meninos são bons em teoria e metodologia na regra da BNT. Eu sempre dizia isso lá nas aulas, né? Mas experiência empírica mesmo nenhuma. Né? E é o prólogo. Eu faço um prólogo, né? Contando um pouco essa trajetória de 40 anos de luta, de contribuição na luta aí pelos direitos humanos, quanto genocídio da juventude negra, né? Conto um pouco essa história. E depois eu entro na tese mesmo, que a tese tem um chão histórico e ela fala, marchar não é caminhar, é você comparar a marcha para Jesus com a caminhada pela liberdade religiosa, quer dizer, que é o que a gente faz junto, né? A gente caminha, marchar você quer destruir o outro, né? Tem a ver com, no fundo, um projeto econômico e tal. Essa que é um pouco a ideia da tese, minha tese de doutorado. Ela tem tido um impacto das pessoas que têm lido, mas mais por causa do prólogo, porque eu conto um pouco a história, um pouco da minha história, né? Mas mais para alicerçar, porque já que eu estou usando Thompson, e ele fala de processos e fala de experiência, né?
E eu tinha que explicar porque eu estava falando a partir da experiência. Então, eu aconselho as pessoas, e acho que está muito num momento como esse, o cenário que está se tendo no Brasil, tem muitas coisas boas para se ler, mas eu ainda acho que as pessoas têm que compreender melhor Fanon. Né? Acho que tem que compreender melhor Fanon. Acho que tem que ler Fanon. Né? Eu acho que Peles Negras e Máscara Branca ainda é uma grande contribuição que ele dá, porque mais do que nunca nessa discussão de colonização, descolonização, é importante. E observa que Fanon, todo mundo fala do Paulo Freire. Paulo Freire vira referência para todo mundo, eu sou pedagogo, falo de Paulo Freire. Mas ele bebeu no Fanon. Né? As pessoas esquecem que ele bebeu no Fanon, e ele diz isso. Quem lê o livro dele, a Pedagogia do Oprimido, ele cita, inclusive o Fanon, porque é justamente a partir dessa lógica do Fanon, essa teoria de colonização, descolonização, que ele faz o oprimido e o opressor. Né? E as pessoas não citam muito ele. Você cita 500 vezes o Paulo Freire e desconhece o Fanon. Estou dizendo o mundo branco progressista da educação. Eu acho que ele não é um muito importante para se analisar aqui e ler também os nossos intelectuais negros. Né? Hoje tem uma produção muito grande de muitos intelectuais que eu acredito que nós temos que ler, ter conhecimento, diálogo, principalmente aqueles que vêm dessa experiência de luta. Eu acho que é muito importante para que essa geração consiga ter um caminho aí diferente. Já tem teoria, eu dizia antes que tinham poucas teorias. Né? Nos anos 70 e 80, a gente tinha que ler muito mais coisa de fora do que dentro, né? Mas aí está o Abdias, tem muitos outros, o Muniz Sodré, tem muita gente. Né? O Pensar na Go é um grande livro também, eu queria deixar aqui como indicação Pensar na Go, né? Do Muniz Sodré. Mas aí, dizer para vocês isso, acho que vamos junto. E a produção de vocês também, né? Vocês deixaram um legado aí também muito importante, que é bom que essa galera tenha um bom conhecimento aí do que está aí. E nas considerações gerais é estar juntos. Eu acho que agradeço muito. Eu te juro que eu não sabia que era vocês. Eu não liguei uma coisa com a outra. Eu não liguei. Falei, deve ser uma outra turma. Então, não liguei. Mas fiquei muito satisfeito em ver, porque eu vi vocês na militância, né? Eu vi vocês ali jovem, né? Pá, pra cá, arrebenta pra lá, vai não sei o que e tal, né? Eu sempre digo isso, mas é importante ver o quanto vocês ainda continuam na batalha, porque muitos abandonaram, né? Também essa luta, muitos foram seguir a sua vida, e vocês continuam ainda fazendo esse debate nos vários setores culturais, né? Acadêmicos, sociais ou religiosos. Então, é um orgulho para mim saber que tem vocês aí. Eu costumo dizer que eu estou na idade de deixar legado, né? Então, esse legado está muito bem, porque o legado você não deixa só para a família, não, né? Você deixa para o conjunto das pessoas. Eu fico muito feliz em ver que essa geração de vocês continua nessa batalha aí. Vamos encerrar. Obrigado. Não, tamo juntos.